Olá, meus queridos, uma boa noite para todos. Eu me chamo Tatiana. Este é o canal de leitura e nós estamos fazendo a leitura do livro Apócrifo, volume 1, né? E estamos fazendo a leitura do livro A História de José, o Carpinteiro. Esse José que é o pai de Jesus, que você conhece, Jesus da Bíblia, né? Mas que nós estamos descobrindo o nome verdadeiro, que é Yahushua, né? E não Jesus. Se você for pesquisar, você vai ver que a letra J foi surgir há bem pouco tempo, tá bom? E o nosso Yahushua já vem antes da letra J, então não pode ser Jesus. Mas a leitura em si hoje se trata de José, o pai de Yahushua, tá? E nós vimos na leitura anterior que José está prestes a morrer. Então, ali naquele momento da angústia, né? O próprio Yahushua, ele vai levantar uma oração para o pai que está no céu, para o pai legítimo de Yahushua, né? Então, assim, e ele vai começar a fazer essa oração, tá? A partir do capítulo 22, que diz assim: Meu Pai bondoso, Pai da verdade, olho que vê e ouvido que ouve, escuta-me, que eu sou teu filho querido. Peço-te por meu pai José a obra de suas mãos. Envia-me um grande coro de anjos, juntamente com Michael, o administrador dos bens, e com Gabriel, o bom mensageiro da luz, para que acompanhem a alma de meu pai José, até que se tenha livrado do 7º éon tenebroso. Esse éon tenebroso, meus queridos, significa tempo, né? Um período de tempo tenebroso, né? Onde a alma de José vai passando, é como se fossem eras, né? Divisões de tempos na vida atemporal. Essa vida que nós estamos tendo hoje é uma vida temporal, mas segundo o livro de Enoque, existem divisões de tempos, né? De eras, de éons, como está mostrando aqui, né? O éon tenebroso. E Yahushua está fazendo uma oração pedindo para que o Pai enviasse esses 2 anjos para que acompanhassem a alma de José, para que os anjos livrassem a alma de José desse tempo tenebroso, que aqui ele cita como éon, né? Do 7º éon tenebroso, de forma que não se veja forçado a empreender esses caminhos infernais, terríveis para o viajante, por estarem infestados de gênios malignos e saqueadores, e por ter de atravessar esse lugar espantoso por onde corre um rio de fogo igual às ondas do mar. Aqui está deixando para nós uma explicação de tipo assim, a pessoa quando morre, né, a alma ela vai passando por alguns lugares até chegar no certo lugar, né? E ele está pedindo aqui para os anjos acompanharem a alma do pai dele, de pai José, né? Acompanharem por esses lugares tenebrosos, né? Livrando ele desses caminhos infernais, né? Desses terríveis gênios malignos, né, saqueadores, né? Ele está pedindo para que os anjos protejam a alma do pai dele, tá? E esse caminho ele está descrevendo aqui que é um caminho, é um lugar espantoso, por onde corre um rio de fogo igual às ondas do mar. E Yahushua continua sua oração: Sede, além disso, piedoso para com a alma de meu pai José, quando ela vier repousar em vossas mãos, pois é este o momento em que mais necessita da tua compaixão. Preste bem atenção no que ele vai dizer para os apóstolos, para os discípulos, para os irmãos que estão ouvindo ali ele contar toda essa história, desde o capítulo 1 que eu estou lendo até agora, né? E eles estão escrevendo. E ele diz assim: Eu vos digo, veneráveis irmãos e abençoados apóstolos, que todo homem que chegando a discernir entre o bem e o mal
tenha consumido seu tempo seguindo a fascinação dos seus olhos, quando chegue a hora de sua morte e tenha de libertar o passo para comparecer diante do tribunal terrível e fazer sua própria defesa, ver-se-á necessitado da piedade de meu bom Pai. E Yahushua está dizendo para os discípulos que existe um tribunal após a morte. E toda pessoa que morre vai passar por um tribunal terrível, né? Para quê? Para ele fazer a sua própria defesa, né? Sua própria defesa diante de quem? Do Criador, do Pai, do nosso Pai Yahweh, entendeu? Toda pessoa que vai passar, que morre, né? A sua alma passa por esse tribunal, tá bom? E assim, eu acredito nisso, sabe por quê, meus irmãos? Eu vou explicar bem aqui para vocês quantas vezes eu ouvi pessoas que estão nos templos religiosos, nos templos de pedra, dizer que quando uma pessoa se suicida, acabou para ele já está condenado ao inferno. Mas eu te pergunto uma coisa, meus queridos, e quando a pessoa se suicida por ela ter problemas mentais? Me respondam. Quando a pessoa comete um suicídio, simplesmente pelo fato dela ter tido um problema mental e a pessoa mesmo tira sua própria vida, eu pergunto para vocês, essa pessoa está condenada? Vocês acham que ela está? Eu, sinceramente, eu não acredito. E aqui ele está contando para os discípulos, né? Contando para os apóstolos, para os discípulos, para quem está ouvindo ali. Eles estão escrevendo também tudo que eles estão ouvindo. Ele está alertando todos ali que estão ouvindo, né? E hoje nós estamos aqui fazendo a leitura, estamos também tendo esse conhecimento de que a nossa alma passa por um tribunal terrível. Continuemos, porém, relatando o desenlace de meu pai, o abençoado ancião, tá? E a Yahushua está conversando com o pessoal. Capítulo 23. E quando eu disse, assim seja, Maria, minha mãe, respondeu na língua falada pelos habitantes do céu. Que língua é essa, meus queridos? Seria idiomas? O que vocês acham? Será que Maria falou em idiomas? Porque quando a gente lê essas passagens na Bíblia que falam em línguas estranhas, que para mim a palavra estranha foi colocada nas escrituras para justamente confundir a mente das pessoas, porque a palavra estranha já soa como algo estranho, né? E por que não dizer línguas desconhecidas? Hein? Por que não pensar assim, não ler dessa forma, não interpretar dessa forma? Línguas desconhecidas. Olha o que está dizendo aqui, ó. E quando eu disse assim seja, Maria, minha mãe, respondeu na língua falada pelos habitantes do céu. Seria idiomas? O que vocês acham? Ou seriam a língua dos anjos? Fica aí essa pergunta no ar para todos nós, tá bom? E no mesmo instante, Michael, Gabriel e anjos, em coro, vindos do céu, voaram sobre o corpo do meu pai José. Em seguida, intensificaram-se os lamentos próprios da morte, e soube então que havia chegado o momento desolador. Sofria o meu pai dores parecidas com as de uma mulher no parto, enquanto que a febre o castigava da mesma maneira que um forte furacão ou um imenso fogo que devasta um espesso bosque. A morte, cheia de medo, não ousava lançar-se sobre o corpo de meu pai para separá-lo da alma, pois seu olhar havia dado comigo, que estava sentado à sua cabeceira com as mãos sobre suas têmporas. Muitos talvez não sabem, mas é aqui, ó, entre os olhos e os ouvidos. Ou seja, Yahushua estava segurando aqui, ó, com as mãos aqui, ó, tá? A cabeça de José. Essa posição aqui, entre os olhos e os ouvidos.
Eu gosto de explicar para que a gente venha aprender também, né? Tanto eu como você, né? Aprendeu, assim, algumas coisas que a gente lê, às vezes a gente não lembra, ou às vezes a gente não conhece o significado da palavra, né? Então aqui está dizendo que Yarruxa estava segurando nas têmporas de José. E aqui está dizendo que a morte, ela estava com medo. E sempre que ela olhava para José, os olhos da morte se encontravam com os olhos de Yarruxa, ali na cabeceira da cama do seu pai. Então nós estamos percebendo aqui que a morte, meus queridos, é uma pessoa, tá bom? A morte é uma pessoa. Vocês estão percebendo? Na leitura lá no capítulo 21, se não me engano, 22, a gente viu que José e Yarruxa viram a morte se aproximando juntamente com o diabo e com os oficiais do tribunal, né? Os oficiais de níveis baixos, né? Do tribunal. Ou seja, a morte é uma pessoa. Então aqui está deixando bem claro isso. Então a morte estava com medo, olhando para Yarruxa. Quando Yarruxa olhava para ela, ela ficava com medo. Por isso que ela não se aproximava de José. Por isso que José ainda não tinha morrido. Entende? Ainda não tinha dado o último suspiro. Porque Yarruxa estava lá do lado dele. Entendeu? Então olha só o que vai dizer aqui. E quando me apercebi de que a morte tinha medo de entrar por minha causa, levantei-me, dirigi meus passos até o lado de fora da porta e encontrei-a só e amedrontada em atitude de espera. Tá? Olha, e Yarruxa foi conversar com a morte, viu? Foi lá onde a morte encontrou a morte amedrontada, tá bom? Em atitude de espera, ou seja, ela estava esperando e Yarruxa se afastar um pouquinho para poder ir lá separar o corpo de José da alma. Então, Yarruxa vai dizer assim: eu disse-lhe, a tu que vens do meio-dia, entra rapidamente e cumpre o que ordenou-te o meu pai. Aí vocês vão ver agora o decreto de Yarruxa para a morte. Olha o que Yarruxa vai decretar para a morte. Olha o que ele diz: porém, guarda José como a menina dos teus olhos, posto que ele é o meu pai segundo a carne e compartilhou a dor comigo durante os anos da minha infância, quando teve de fugir de um lado para o outro por causa das maquinações de Herodes, e ensinou-me como costumam fazer os pais para o proveito dos seus filhos. Olha que coisa linda, o reconhecimento de Yarruxa por seu pai carnal, né? O seu pai José, aqui da terra, né? E o cuidado, o zelo que Yarruxa estava tendo com José, dando ordens para a morte, né? Dando ordem aos anjos para que acompanhasse a alma de José naquele caminho tenebroso, que não deixasse os demônios, não deixasse nada acontecer com a alma de José, entende? E bem aqui ele está dando um decreto para a morte: cuida dele como a menina dos teus olhos, porque ele é o meu pai carnal. Foi ele que me acompanhou todos os dias da minha vida enquanto eu estou aqui, desde a minha infância, me livrando dos perigos, da morte que Herodes queria me matar, entende? Então ele cuida dele como a menina dos teus olhos. Olha que coisa interessante, que coisa linda e que coisa forte, né? Continuando. Então Abadão entrou, tomou a alma de meu pai José e separou-a do corpo no mesmo instante em que o sol fazia sua aparição no horizonte, no dia 26 do mês de Epepe, em paz. Abadão, aqui nesse pedacinho de leitura, está nos mostrando o nome da morte. Como é o nome da morte? Abadão. Entendeu? Abadão é o nome da morte aqui nessa leitura. Ou seja, a morte tem nome, Abadão. A vida de meu pai compreendeu 111 anos. Michael e Gabriel, ou seja, os anjos, né, que vieram para levar a alma de José, pegaram cada qual em um extremo de um pano de seda e nele depositaram a alma do meu querido pai José,
depois de tê-la beijado reverentemente. Enquanto isso, nenhum dos que rodeavam José haviam percebido a sua morte, nem sequer a minha mãe, Maria. Ou seja, só Yahushua, como ele estava tendo contato com a morte, né? Foi ele que deu a ordem para a morte entrar e fazer o que tinha que fazer o que ele foi ordenado pelo pai Yahweh, pelo Criador que ele deveria fazer, e que cuidasse de José como a menina dos olhos. Só Yahushua viu isso. Só Yahushua percebeu o momento exato da morte de José. Os outros não perceberam, nem Maria e nem os filhos. É o que está dizendo aqui, né, nessa leitura. Eu confiei a alma do meu querido pai José a Michael e Gabriel, para que aguardassem contra os raptores que saqueiam pelo caminho, e encarreguei os espíritos incorpóreos de continuarem cantando canções até que finalmente depositaram-no junto a meu pai no céu. Então aqui está dizendo, aqui neste livro está dizendo que José já está do lado do nosso pai Yahweh. Já está lá com o nosso pai Yahweh, a alma dele, né? É o que está dizendo aqui neste livro. E o caminho dele foi seguido por coro de anjos, né? Eles cantando. Eu fico imaginando essa cena, deve ter sido muito lindo, né? Coisa linda. Capítulo 24. Então inclinei-me sobre o corpo inerte de meu pai, cerrei seus olhos, fechei sua boca e levantei-me para contemplá-lo. Depois disse à Virgem, a Maria, minha mãe: onde estão os objetos de artesanato feitos por ele desde sua infância até hoje? Neste momento, todos eles passaram como se ele não tivesse sequer vindo a este mundo. Entendeu? Eles desdenhando ali porque eles ainda não tinham percebido que José já tinha falecido. Por isso que aqui está escrito assim, ó, neste momento, todos eles passaram como se ele não tivesse sequer vindo a este mundo. Quando seus filhos e filhas ouviram-me dizer isto a Maria, minha mãe virginal, perguntaram-me com vozes fortes e lamentos: será que nosso pai morreu sem que nós nos apercebêssemos? Viu? Eles não tinham percebido. E eu lhes disse, Yahushua, né? Eu lhes disse, efetivamente morreu, mas sua morte não é morte, porém vida eterna. Ou seja, aqui nessa leitura está deixando bem claro que José já está decretado que ele não vai enfrentar o juízo, não vai enfrentar não, ele já foi diretamente para a vida eterna com o Pai. É o que está deixando bem claro aqui nesse livro para nós, né? Por quê? Porque José foi o pai carnal de Yahushua. Grandes coisas esperam nosso querido pai José. Desde o momento em que sua alma saiu do seu corpo, desapareceu para ele toda espécie de dor. Ele se pôs a caminho do rei. Olha isso que ele está dizendo aqui, ó, exatamente o que eu falei para vocês, ó. Ele se pôs a caminho do reino eterno, deixou atrás de si o peso da carne com todo este mundo de dor e de preocupações, e foi para o lugar de repouso que tem meu Pai nesses céus que nunca serão destruídos. Tá? Mas ao dizer a meus irmãos, assim, vosso pai José, o abençoado ancião, morreu, eles levantaram-se, rasgaram suas vestes e o choraram durante um longo tempo. Então, nós vamos parar bem aqui neste capítulo 24, né? Terminando aqui o capítulo 24. No próximo vídeo, nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 25. E vocês perceberam, né, nessa leitura aqui, que a morte de José não foi uma morte igual às outras. Foi uma morte diferenciada.
aonde a gente está lendo aqui que Yahushua já decretou o caminho de José até o Pai. Entende? Ele não vai passar pelo aquele momento do juízo final, não. Que vai ter o momento da salvação, e da condenação. O próprio José já foi diretamente. É o que eu entendi nessa leitura. Você entendeu assim? Eu interpretei dessa forma. Que o José ele não vai ficar esperando por aquele dia, o grande dia do juízo, né? Ele não vai esperar, ele já foi diretamente para lá. Tá bom? Essa foi a leitura de hoje. Espero vocês no próximo vídeo, tá? Fiquem todos na benevolência de Yahweh e na suficiência de Yahushua.